ouvintes do Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Vem aí mostrar mais uma vez relatório Focus, expectativas, CAGED, que saiu no dia de hoje, Moisés. Tudo bom? Tudo bem, André? Tudo bem aí para quem está ligado junto com a gente no Fato Econômico? Vamos lá, vamos fazer uma análise aí do que está acontecendo. Então vamos lá, antes da gente entrar aí certeiro no relatório Focus, saiu no dia de hoje também, o IBGE liberou na parte da manhã, por volta de 8h20, 8h30, expectativas um relatório do CAGED. E as expectativas do mercado financeiro era por volta de uma geração de emprego de 177 mil empregos, veio ligeiramente abaixo, 166 mil postos de trabalho criados. Isso mostra ainda uma pujança da economia, mesmo com essa taxa Selic de 15%, que é o que tu vai falar um pouco aí desse novo relatório Focus de mercado, com a expectativa de mercado para essa semana que temos pela frente aí, Moisés. Então é isso, a gente vê, né, um dado importante para a economia, que é o número de pessoas empregadas. Quase estamos aí no pleno emprego, que é considerado ali 5%, 5,8%, né, que saiu na semana passada. A gente vendo, então, as pessoas cada vez mais empregadas, e isso é muito bom, muito positivo, né, para qualquer economia. E geralmente todas as políticas econômicas que são feitas, elas são justamente para ter o emprego, as pessoas estarem empregadas, tendo renda, né, tendo aquela dignidade de saber que tem a sua renda lá garantida no final do mês, e isso é positivo para a economia. Em relação àquilo que a gente vê do Boletim Focus, eu acho que a gente percebe um compasso de espera, né? Por quê? Porque a gente viu que a variação do IPCA foi a única que teve ali, inclusive, uma variação para baixo na expectativa. Há uma semana estava 5,09%, agora está 5,07%. E as expectativas só caem, porque há 4 semanas estava em 5,18%. Então, a gente percebe que a expectativa da inflação deve ficar nesse patamar aí, cerca de 5% para fechar o ano aí de 2025. Claro que temos todo aí, praticamente, né, a outra parte aí do segundo semestre, mas mesmo assim a gente percebe que há uma tendência, pelo menos na cabeça do mercado, de que essa inflação vai ficar nesse patamar. Talvez ela até chegue lá perto dos 4,5%. Mas como a gente vê o nível de renda subindo, naturalmente que a gente pode ter aí um aumento, principalmente, né, do consumo lá no final do ano, que isso é comum acontecer. Final do ano sempre tem um consumo maior e a inflação sempre aumenta nessa época, porque as pessoas vão mais, né, para o mercado e com a oferta menor, né, e a demanda maior e a oferta menor, a gente sempre vê um aumento nos preços. Temos também uma variação do PIB que ficou nesses 2,23%, o mesmo patamar que está há 4 semanas, mas também é um patamar que continua. Também o câmbio, R$ 5,60 para fechar o ano de 2025, há uma semana era o mesmo patamar, há 4 semanas era 5,70. Também teve uma mudança, mas não foi muito significativa, e a taxa básica de juros neste patamar de 15%. O que eu entendo desse boletim Focus dessa semana? É um compasso de espera, porque hoje a gente está tendo aí uma discussão bastante grande e ampla com o tarifaço. Alguém pode perguntar assim, mas e o tarifaço? O tarifaço é uma questão política, né? Então o mercado espera, está em compasso de espera para saber o que vai acontecer em relação a se isso vai de fato se tornar realidade, esse tarifaço ou não. E a gente, então, no caso, o mercado, a gente percebe que o mercado está nesse compasso de espera, porque é justamente isso que está acontecendo. Não se sabe o que os políticos vão decidir em relação a isso. E aí, conforme a decisão e os resultados, já que esse é um assunto bem pontual, ele não mexe neste momento na conjuntura econômica. Então, pontualmente, ele está mexendo, mas não mexe conjunturalmente. Se as decisões continuarem, né, e tiver uma decisão que dê uma sinalização para o mercado, que seja uma decisão que vai ser por mais tempo, por um prazo maior, aí sim, provavelmente vai mexer nessas expectativas. Mas, por enquanto, é isso que a gente vê, pelo menos é isso que eu enxergo, André. Deixa eu te fazer um questionamento assim, Moisés. Eu sei que você não é da área de modelagem matemática, mas é um homem assim da análise fundamentalista de ler o material que ocorreu no passado, e a gente sabe que do Brasil muita coisa que ocorre no passado acaba ocorrendo novamente, né?
Você é um cara mais da economia brasileira. Você acredita que o que vai determinar o comportamento do câmbio, né, e esse comportamento do IPCA e do PIB para esse final de 2025 tem muito a ver com o comportamento das tarifas impactando no câmbio? Como eu te disse, o tarifaço, ele depende muito do que vai se decidir, né? As decisões, eu acredito que a decisão ela vai ficar bem aquém daquilo que se espera ou de que, pelo menos agora, está nessa expectativa, né? Porque é uma questão de se chegar a um acordo. Por que que é importante chegar a esse acordo? Porque sempre quando mexe na economia, né, é necessário chegar a um acordo. Esse acordo, por enquanto, não está acontecendo, como a gente sabe, né, por uma questão política, ideológica, enfim. Mas essa questão política e ideológica tende a se dissipar quando a gente perceber que isso está fazendo com que a nossa economia está sentindo. Nós temos muito mais possibilidade de sentir esses impactos do que a economia norte-americana, por exemplo. Mas também a economia norte-americana não pode se dar ao luxo de simplesmente impor algo que vai fazer com que eles também não tenham produtos lá que são consumidos, porque eles também estão sujeitos a que tenham uma queda na oferta de produtos, e essa oferta de produtos a menos, com o consumo mantendo-se constante, isso a gente vai ter, então, um aumento de inflação. Certamente, os políticos norte-americanos não querem a inflação aumentando, no caso na economia deles, por falta de produtos. Claro que todo mundo quer fazer negócios com os Estados Unidos, né? Porque é a maior economia, enfim, a pujança da economia norte-americana, mas também a gente sabe que tem um player de mercado que compete muito nesse consumo, que é a China. E o Brasil tem boas relações com a China. Então, o que acontece? Que acredito eu que vai se chegar num acordo, que vai se chegar num consenso, porque isso mexe com a economia tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. E ele tem um limite, né? Quando as pessoas que percebem os números e veem o que está acontecendo, veem que isso está prejudicando ou que vai prejudicar o bom andamento da economia, certamente esse acordo vai acontecer. E aí, chegando a esse acordo, eu acredito que é isso que o mercado vê, que esse acordo vai acontecer em algum momento, e aí ele não vai impactar tanto assim no câmbio como talvez alguém espere, justamente por causa dessa necessidade de um acordo que certamente em algum momento vai acontecer. Você sabe, assim, quando você começou a fazer a tua explicação, eu me lembrei de teoria dos jogos, né? Eu embirro com você, você birra comigo, a gente não negocia, os dois perdem, né? Então, a gente pode ir nesse rumo aí pela teoria dos jogos para ver se o par da negociação vai acabar sendo bom para ambos, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Tu tem mais alguma palavrinha para falar sobre a semana, sobre o relatório Focus? Não, eu acho que é isso, né? A gente percebe que nas últimas semanas o relatório Fox tem ficado mais comportado nesse compasso de espera. Também tem a ver com o momento da economia. Acredito que mais para o final do ano as coisas vão começar a ficar mais claras também, porque o Boletim Focus ele traz aí uma leitura do que está acontecendo para ver no final do ano o que pode acontecer. Então, acredito que por enquanto vai ficar assim, e nos próximos meses a gente vai começar a perceber mais aí uma mudança, se vai continuar nessa tendência de pausa, de queda, ou então de subir as expectativas. Então é isso aí. Acho que a gente fecha essa palhinha do início da semana com aqui no Fato Econômico, a economia e a conjuntura, falando mais uma vez das expectativas da economia brasileira com relação ao Focus, o CAGED que saiu hoje e como é que essas alterações vão impactar a economia brasileira, além das incertezas da economia internacional, que também impacta a economia brasileira. Moisés, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui contigo, dividindo esse programa, esse podcast, seja lá como a gente queira chamar, né? Mas falar de economia é sempre muito legal. Grande abraço aí, valeu. É verdade. Muito bom estar aqui falando da economia contigo. Um forte abraço e até a próxima aí para o pessoal.